Olá, meus irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês este tema que, para mim, particularmente, é muito importante e é muito bem-vindo também, né? Caminhos que curam. Quais são esses caminhos que podem nos levar à cura? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Só nele nós temos essa certeza, né? E o nosso tema, que é oração e partilha, nós vamos falar um pouco disso, né? É muito interessante porque a gente tem trabalhado temas assim muito pertinentes, né, à nossa cura emocional. E eu gostaria de salientar com vocês que lá no meu grupo, particularmente no Celebrando a Recuperação, nós temos esse link, né, da partilha que tem nos ajudado a nos curar, né? O que nós aprendemos ali é que o Evangelho sempre fala, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos. E através da partilha, aquilo que a gente fala, né, da nossa alma, sem julgamento e sem esperar que alguém nos dê conselho e sem esperar que o outro fale, olha, a Bíblia está dizendo que é isso ou que é aquilo, você deve pensar direito. A gente vai descobrindo a cura que o Senhor vai fazendo nas nossas vidas. Ele vai trabalhando nas nossas vidas através disso. E o objetivo, né, principal da partilha é promover essa comunhão e celebrar o poder da cura de Deus na nossa vida, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, se você já parou para perguntar para o seu irmão no domingo, depois de um sermão, se ele está tudo bem com ele? Ou chamá-lo para tomar um café, né? Alguma coisa neste sentido, porque às vezes não dá tempo, né, de você saber se aquele irmão está bem, se aquele irmão está precisando conversar ou não. Então, os pequenos grupos são para isso, né? E às vezes a gente não participa por correria da vida e tudo mais, mas eu convido você a participar de algum pequeno grupo. Você vai ver a grande diferença que o Senhor pode fazer na sua vida. Então, quando você começa a conversar com esse irmão e perceber que ele é muito mais do que alguém que simplesmente senta do seu lado, talvez ele te revele coisas que você não estava esperando, mas sem julgamento, você vai começar a perceber que o Senhor está trabalhando em você primeiro e depois nele, né? Porque você vai estar auscultando o que aquele irmão tem que falar e você vai despertando em você, talvez, sentimentos que você teve, talvez está guardado ali há 30, 40 anos e você simplesmente deixou de lado ali, né? E não tem descoberto, né, qual cura que poderia ser para aquele problema. Talvez você simplesmente tenha esquecido ele ali no cantinho, né? E partilhar é justamente isso, é descobrir dentro de você aqueles enroscos, aqueles maus hábitos, né? Que às vezes aquelas feridas que não foram fechadas ou simplesmente estão ali paradas, né? Com aquela casquinha pronta para sair, você às vezes quer coçar e tirar, às vezes você prefere só mascarar com alguma coisa, mas não mexer, porque a nossa tendência é de não mexer com aquilo que nos machuca, né? E aí você vai descobrindo através da partilha que você precisa ser curado primeiro. E o grande objetivo da partilha e dos pequenos grupos vem daí. Às vezes, muitas pessoas chegam, né, no nosso pequeno grupo, achando que pode ajudar o outro, ou o marido, ou o filho, ou o irmão, como era no meu caso, e daí você descobre que quem precisa ser curado é você. Você vai descobrindo que lá atrás ficaram algumas feridas abertas, né, e mal curadas e que precisam de tratamento. E quando você partilha e você percebe que ninguém está te julgando, porque todo mundo ali tem alguma coisa que precisa ser curada, você vai percebendo o grande amor de Deus na sua vida. E quando você descobre que esses pequenos grupos estão ali para te ajudar, para te curar, você percebe o grande amor de Deus na sua vida.
Davi uma vez disse, num dos salmos, que os ossos dele estavam doendo, né? De tanto pecados, né? Que havia mais pecados nele do que cabelos brancos. E a gente às vezes sente no nosso corpo doenças que foram desenvolvidas através daquelas que são da nossa mente, né? O mal desse século são as doenças mentais. E entenda como doença mental a depressão, a ansiedade, né? Às vezes a mágoa, às vezes o rancor, às vezes uma compulsão por alguma coisa. E às vezes o conversar com o irmão, você descobre a dificuldade dele em enfrentar esses desafios que você nem imagina que ele tenha. E talvez através da partilha dele, você acaba descobrindo que você também tem outras tantas feridas a serem tratadas. E o grande objetivo do Evangelho de Cristo é exatamente esse, é amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus, né? E se nós amamos a Deus, nós precisamos estar unidos. E se o nosso braço dói, a gente não consegue andar direito, porque aquela dor vai incomodando, né? Você sempre vai ficar olhando para aquilo. E se o seu pé também está doendo, você também não vai conseguir andar direito. E como o grande corpo de Cristo que nós somos, precisamos estar bem, né? E para estar bem, precisamos partilhar e depender cada vez mais de Deus, né? E o Senhor está pronto para nos ajudar através da partilha, através da oração, que todos nós possamos celebrar, né, esta cura através da oração e da partilha. O Senhor não nos abandona em nenhum momento, mas Ele espera que nós possamos viver como Ele nos ensinou. Quando ele estava no Getsemane, ele chamou os amigos dele para partilhar com ele e orar com ele. Orem comigo, né? Eu estou muito triste até a morte, né? Minha alma está muito triste até a morte. E às vezes eu tenho um irmão do lado da gente, que a gente não sabe, que também está querendo partilhar alguma coisa com você. Talvez o semblante dele não demonstre, mas ele também está precisando de um amigo. E às vezes, quando a gente se dispõe a ouvir, a gente também acaba descobrindo que pode contar com aquele irmão e falar com ele também. Quem dera houvessem muito mais pequenos grupos para que essas conversas fossem mais liberadas, né, dentro de nós mesmos, para que a gente possa viver numa união melhor, né? Talvez a gente não consiga falar em casa aquilo que a gente precisa falar, pode falar no pequeno grupo. E o Senhor nos ensina isso. E o grande objetivo, né, dos pequenos grupos, e um deles é o Celebrando a Recuperação, é esse. É falar sobre perdão, é falar sobre raiva, sobre mágoa. Às vezes são problemas financeiros e desenvolvidos por causa de, talvez, jogo, compulsão por compras, né? E são compras desnecessárias. E como lidar com isso? Se você não falar, você não vai saber como lidar com essas feridas. E eu te convido a conhecer um pouco mais de algum pequeno grupo. Não precisa ser o Celebrando a Recuperação. Pode ser qualquer um, pode ser um amigo. Um amigo às vezes vale mais do que um irmão, né? E o Senhor está pronto para nos ajudar a tratar essas feridas. Escolha alguém, escolha, se você é mulher, escolha uma mulher para falar, né? Se você é homem, escolha um homem para falar, né? E ore também ao Senhor para que Ele mostre que você possa, para que Ele mostre para você se essa pessoa pode, né, ser uma boa ouvinte para você. O Senhor está ali pronto para nos ajudar nessa caminhada. Que nós possamos aprender com isso, que nós dependemos uns dos outros e o Senhor está pronto para nos ajudar. Amém, que todos estejam bem, que tenhamos uma semana abençoada. Fiquem com Deus.